Olá, amores! Sejam muito bem-vindos ao canal Dandara Shekinah e ao nosso recado dos seus mentores para você. Eu ando cansadíssima de blá 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 no começo do vídeo. Eu enjoo. Então, eu vou dizer de forma bem rápida. Aqui nesse canal, sempre que tiver vídeos com o uso de cartas ou mesmo com o uso de qualquer outra ferramenta de cura que vai passar a ver, né, aqui no canal a partir do dia 16, vocês encontram nas descrições desses vídeos informações importantes, tá? Que podem ser úteis para você. Então, convido sempre todos vocês, especialmente os que estão chegando agora, a conhecer a descrição dos vídeos, tá bem? E de vez em quando dá uma olhadinha rápida para ver se tem alguma novidade, tá bom? Pronto, chega. Bora nós. Bora pro recado dos mentores hoje. Tem uma razão pessoal para estar bastante ansiosa para ver qual vai ser o recado dos mentores de hoje. Seja qual for o recado, eu vou entender a mensagem através da polaridade do recado. Eu queria, inclusive, só me deem licença um segundo apenas, porque eu tenho um recado importante de cigano para uma pessoa em especial, mais especificamente um homem, que deixou um comentário para mim no Ciganos do Amor ontem, dizendo que eu não posso escolher cartas ou montinhos porque isso corta a energia das cartas. Cigano me pediu para perguntar a você se você gostaria de tomar o lugar dele e passar a ser o meu mentor. Tá bem? Tá transmitido meu recado de cigano a você. Tá feito o convite. E você pode, se você realmente se interessar em tocar esse assunto para frente, por favor, dirija-se diretamente a cigano, tá? Porque aqui, através dos comentários, não será mais possível, até porque essa seria uma conversa íntima entre você e ele. Então, eu não preciso participar disso, né? Acaba aqui a minha participação nessa conversa, que se você desejar, você e cigano podem se entender aí de homem para homem, em linha direta, sem precisar do meu intermédio, tá? Vamos lá. Mouse aí. Cigano mandou o recado e eu adorei o recado e tô passando e pronto. Agora a gente vai ver qual é o recado dos mentores para nós hoje, né? E se o recado for para mim, se eu quiser, né? Hoje não tem escolha de montinho, mas se eu quiser escolher montinho, eu vou continuar escolhendo, tá? Enfim. Gente, tem coisa que tem o poder ao mesmo tempo de me irritar e de me divertir. Eu sou bem louca. Adoro. Não me chama de louca que eu apaixono, hein? Bora lá. Deixa eu me concentrar agora nas cartas. Engraçado, eu tô sentindo que essas duas cartas, eu acho que eu não tô olhando para elas quando eu tiro, mas a sensibilidade, né? Eu acho que eu tirei as duas bem do fundão do baralho hoje, né? Não, filha, esse você já tirou, agora é esse aqui.
Ok, já temos aqui as 3 cartas para a mensagem de hoje. Vamos ver o que elas trazem individualmente primeiro e depois a mensagem global composta pelas 3 cartas juntas. Ai, eu amo esta carta e fazia muito tempo que ela não saía. Você é único ou única. Você não é igual a ninguém mais, tá? Esse é o título da carta. Você não é igual a ninguém mais. E a mensagem de rodapé diz: as suas contradições e complexidades são interessantes. Uau! Uau e uau! Bom, como vocês não têm crendices do tipo falar que é para você corta a energia das cartas, ou escolher montinho corta a energia das cartas, pelo contrário, né? Eu acho que a gente, inclusive ontem eu recebi comentários muito legais, muito bonitos, muito doces, sobre o que eu falei em a gente ser uma equipe um grupo de apoio, uma equipe de cura, onde a gente ajuda uns aos outros, né? Então eu vou continuar fazendo parte dessa equipe. Os incomodados que se mudem, né? E eu não sei não, eu tô achando que o recado vem na direção que eu precisava. Não do jeito que eu esperava, mas na direção que eu precisava. Vamos continuar. Tomara que para você também, hein? Sempre torço para que as pessoas encontrem palavras aí que respondam, que tragam mensagens para vocês individualmente. Bom, o Life Purpose nos trouxe a carta do ambientalista. Eu vou ler a mensagem literal da carta, como é de praxe, e se você encontrar aqui um sinal, uma resposta, uma mensagem na parte literal da carta, tanto melhor, né? Vamos ver. Agora eu vou ter que mexer na carta, tá? Porque não tá dando pra... Bom, aqui dá. Aqui dá para vocês continuarem vendo, mesmo de longe dá para eu ler. Você é um anjo da terra. Ou um anjo na terra, porque Earth Angel a gente pode, né, traduzir como anjo na terra ou anjo da terra. Eles não têm a preposição aqui em inglês como a gente tem. Então, digamos, você é um anjo da terra ou um anjo na terra que nasceu para proteger, nutrir e ensinar sobre a natureza e sobre os animais. Então, você nasceu para proteger a natureza e os animais, para nutrir a natureza e os animais, e veja que isso pode ser apenas com a sua energia, tá? Mas nada impede que você nutra de outra forma, né? Com adubo, no caso de plantas, água, ou alimentação, no caso de animais, enfim. E também para ensinar as pessoas sobre a natureza e sobre os animais. É um propósito belíssimo, né? Se você se reconheceu aqui, se você se conectou, recebeu alguma mensagem aqui, uau! É um trabalho dos grandes, né? E belíssimo. Vamos lá. A última carta agora. Floresta, respire ou respirar. Também pode ter uma mensagem individual aqui. Ok, me deem só agora alguns momentos, aqueles momentos de praxe, para eu perceber aqui a mensagem global. Ok. Bom, o recado dos mentores de hoje é para pessoas
Engraçado que se não, a minha memória anda péssima, principalmente a memória recente. Mas eu acho que tem alguma coisa parecida aqui, pelo menos parecida neste recado com o recado de ontem ou anteontem, um dos mais recentes aí. Você é uma pessoa que está... Você tem uma missão importante na Terra. Esta carta, a mensagem desta carta, literalmente ligando à natureza e aos animais, se encaixa aí, se serviu, né? Se trouxe alguma coisa para você individualmente, tanto para você como indivíduo, quanto a carta individualmente. Mas aqui a gente não fecha o foco nisso, tá? Você é um anjo na Terra. Só que às vezes você tem dúvidas sobre isso. Às vezes você vacila na fé em si mesmo ou em si mesmo. Por quê? Porque às vezes o seu ego ainda faz coisas, ainda sente coisas, faz coisas, diz coisas que você não aprecia, que você não gostaria que acontecessem, que continuassem acontecendo. Você já gostaria de ter superado certas fraquezas do seu ego. Só que às vezes acontece dessas fraquezas ainda tomarem conta de você em algumas circunstâncias, durante alguns momentos. E isso te traz depois que passa esse momento em que você percebe claramente que o ego assumiu o comando e assumiu o comando de uma forma muito intensa. Porque na realidade, para que você perca o controle sobre o seu ego, o que acontece que leva você a acabar perdendo o controle do seu ego por alguns momentos, por alguns instantes, por algum tempinho, por algumas horas, minutos, sei lá cada um é um, né? É quando alguma coisa te afeta com muita intensidade. E aí você realmente, às vezes, tá? Isso não acontece com muita frequência, isso acontece de vez em quando. Na maior parte do tempo, você e o seu ego trabalham bastante bem, né? A centelha divina e o ego trabalham bastante bem em conjunto aí dentro de você. Mas há momentos, há situações em que às vezes você ainda perde o controle sobre o ego e aí o bicho toma conta. E aí você tem dificuldade em recuperar o controle do seu ego. Você precisa respirar muito, no mínimo, né? Respirar muito, ficar em silêncio por um bom tempo, para que você consiga desinflar o seu ego e reassumir o controle. E isso costuma te trazer ressacas morais terríveis. Ressaca moral, todo mundo sabe o significado, né? Bom, se alguém não sabe, ressaca moral é como se chama
a forma como a gente se sente quando a gente faz alguma coisa de cabeça quente ou diz alguma coisa de cabeça quente que a gente não gostaria de ter feito, de ter dito, ou até mesmo apenas de ter sentido, tá? Depois que aquilo passa, você fica se sentindo mal, a gente costuma sentir culpa, costuma sentir vergonha, a gente costuma sentir, às vezes, fracassado, sabe? Por ter fraquejado dessa maneira. Isso é uma ressaca moral. Depois que a tempestade passa, depois que o dia de fúria passa, ou o momento de fúria, quer seja fúria literalmente ou não, passa, a gente se sente péssimo. Isso é ressaca moral. Mas os mentores querem que você saiba que não desistir de domar e de praticar manter o seu ego sob controle é o bastante. E os seus mentores sabem o quanto você se empenha, o quanto você se esforça para isso, para manter o ego sob controle, para manter o ego agindo apenas a seu favor, né? E não contra você. Mas não seja tão severo ou severa consigo mesma ou consigo mesmo, tá? Os mentores querem que você saiba que, assim como todas as outras pessoas, você é uma criatura única. Você tem características, você tem qualidades, você tem defeitos, entre aspas, porque os mentores não gostam dessa palavra, igual a todo mundo. Inclusive você sabe disso, né? Então, essa ressaca moral às vezes tem durado mais tempo do que o próprio momento de fúria, a perda sob o controle do ego, tá? A ressaca moral tá durando mais tempo, ou seja, você tá sendo muito exigente consigo mesmo ou consigo mesma. E o que faz de você uma criatura única e especial é justamente, ou são justamente, as suas contradições e complexidades. Isso tudo é muito interessante. É muito interessante, acredite. Nós, os mentores, também aprendemos com vocês. Não se engane. Não pense que porque somos os mentores, nós só ensinamos a vocês. Nós aprendemos muito com vocês. É muito interessante e muito instrutivo observar as contradições e as complexidades tão interessantes, tão úteis e instrutivas, tanto para você quanto para nós, e que são tão interessantes e que fazem de você um ser absolutamente imprescindível. Todos nós, inclusive você, todos somos imprescindíveis, justamente porque somos únicos. Não há regras para o que a gente chama de nosso jeito de ser. Algumas pessoas têm características semelhantes, né? Muitas características nossas são semelhantes às características de outras pessoas. Muitas.
Outras tantas são completamente diferentes. Mas não existe nenhum único conjunto de características que seja exatamente igual a outro conjunto de características. É isso que faz cada um de nós, cada um de vocês, você, inclusive, um ser único. Se você não tivesse as suas contradições e complexidades, você não seria tão interessante, você não teria tantas ferramentas para aprender consigo mesmo e não nos ensinaria tanto, porque acredite, eu repito, nós aprendemos muito com vocês e somos muito gratos por isso. Porque nós também sabemos, acredite, o quanto é muito mais confortável e muito mais fácil estar aqui, do outro lado do véu. Vocês ficam com a parte mais difícil. Por isso nós os admiramos, os respeitamos e os honramos sempre. Não se cobre tanto, não se exija tanto. Seja mais compassivo ou mais compassiva consigo mesmo. Claro que você não deve alimentar os defeitos do seu ego, mas você já sabe disso. E você não alimenta, você batalha, você realmente trabalha duro para lapidar o seu ego. Então, quando falhar, quando perder as rédeas por alguma razão, por alguns instantes, por algum tempo, economiza na ressaca moral. Não precisa se culpar tanto, tá? Se aceite como você é. Você é amado incondicionalmente, porque é perfeito exatamente como é. Bom, Ave Maria, né? O recado foi dado inteirinho com essa carta na mão. Mas não tem dúvida de que essa é a carta principal, tá? Você já sabe, já costuma respirar, isso já foi falado aqui, né? Você, inclusive, quando perde o controle, precisa respirar muito. E só para cumprir o protocolo, né? Senão as pessoas ficam falando, por que você botou 3 cartas na mesa e deu o recado só com essa? Sei lá eu, ué. Foi assim que o negócio veio. E esta carta especificamente, ela está falando, né? Aplicada a esta mensagem, ela está falando de algo no seu ambiente, ou seja, algo que vem de fora de você, que às vezes acaba provocando esta perda de controle sobre o ego. E também está dizendo para você continuar determinado ou determinada a cuidar muito bem do ambiente à sua volta, para evitar esse tipo de coisa, né? Ao máximo, para evitar as coisas que não fazem bem a você, tá? É claro que, especialmente as coisas que vêm de fora de nós, é pouca coisa que a gente tem controle sobre elas, né? A maioria a gente não tem controle, então fica difícil. Mas, por exemplo, tá? Só ilustrando. Se você convive, por exemplo, com alguém
que tem o poder de tirar você do sério, porque às vezes a gente entrega, até sem querer, sem perceber, o nosso poder pessoal para os outros, né? Há algumas pessoas que não dá pra gente evitar, né? Tipo, não dá pra evitar, é maneira de falar também, porque a gente pode evitar qualquer coisa que a gente quiser na vida, né? Até pai, mãe, filho. Se a gente realmente quer evitar, a gente evita, né? Mas só que família, por exemplo, é um pouco mais difícil, né? Às vezes a gente precisa conviver aí com pessoas que são um desafio são um desafio para nós no sentido da gente manter o nosso poder pessoal e, consequentemente, nosso ego sob controle. Mas, na medida do possível, evite, tá? As coisas que você tiver um mínimo de controle sobre e que estão fora de você e que for possível evitar, evite, tá? Beleza, tá dado o recado global. Vamos ver agora como a vida quer declarar o amor dela por nós hoje. Olha, essa carta, a primeira vez que ela sai, eu tenho certeza, quer dizer, se por acaso a minha memória estiver me traindo, se você já viu essa carta aqui em algum lugar, ok, tá? Deixa pra lá. Pra mim, eu acho que não, e vou conferir depois pelo verso. Mas olha que mensagem incrível. Eu vivo num universo amigável. Tá? Pode ser que esta mensagem sirva para você se você não se reconheceu na mensagem principal. Pode ser. Pode ser que isso aqui te sirva de alguma forma. Mas com certeza esta é uma mensagem complementar perfeita para quem se reconheceu aqui. Por quê? Porque aquilo que nós falamos que vem, que algumas vezes faz com que você perca o controle do seu ego e tenha um momento de fúria, né? Coloca a fúria entre aspas aí. Em que você perde o controle do seu ego e depois vem a ressaca moral, etc, etc. Esses problemas, essas crises, vamos chamar isso de crises, colocando entre aspas também, surto. Adoro essa palavra. Ela hoje é meio genérica, né? Mas é muito boa para definir o que foi o quadro que foi descrito aqui. Esses surtos que você tem de vez em quando, eles não vêm de dentro para fora, né? Eles têm sido você com você mesmo. O relacionamento entre o ego e a centelha anda sendo muito harmônico e produtivo, como já foi dito. O que faz você, às vezes, perder o controle sobre o seu próprio ego são sempre coisas que vêm de fora de você, né? E talvez uma das perguntas que você se faça seja isso. Por quê? O que eu fiz para merecer isso? Eu trabalho tanto, eu me esforço tanto para ser uma pessoa melhor. Por que que vem tudo de uma vez só? Ou por que essa aprovação não tem fim? Por que que eu tô sendo tentada a perder o controle do ego, né? Eu não gosto de falhar, não gosto de perder o controle do ego. E aí, a gente se enfraquece ainda mais. Talvez seja por isso que a ressaca moral dure tanto. Porque aí, o nosso ego, sempre acostumado à autossabotagem, sempre acostumado a não compreender, né, a se fazer de vítima,
a não compreender que o universo quer sempre o melhor para nós, mesmo que não pareça, aí às vezes a gente, né, no meio desse surto, a gente às vezes, quando a gente pergunta para o universo por quê, isso não é justo. Você já não falou isso? Eu acho que sim, né? E aí o que você está sentindo nesse momento? Você está sentindo que você está num universo hostil, num universo que quer agredir você, que quer judiar de você, que está fazendo um mal para você. E você sabe que isso não é real. Isso que nós estamos falando aqui, nós não estamos te contando nenhuma novidade. Você está cansado ou cansada de saber disso. Tá? Mas a mensagem veio justamente para isso. Quando sentir que tiver perdendo o controle do ego por alguma razão, lembre-se sempre de respirar, porque às vezes o simples respirar consegue fazer você acalmar esse vulcão e a erupção não acontecer. Porque depois que a erupção começa, aí babau. Aí tem que esperar ela passar. Né? Aí não tem jeito mais de segurar. Então, outra ferramenta importante para que você evite esses surtos e, consequentemente, essas ressacas morais. Quando sentir que o negócio está no limite, tenta se lembrar de respirar bem fundo, 1, 2, 3 vezes ou até mais se for necessário, e tenta se lembrar desse mantra. Eu vivo num universo amigável. Tá? O universo não quer o meu mal. O universo é meu amigo, mesmo quando não parece. Vamos ver o que diz o verso da carta. Olha que interessante. Eu nunca vi esta palavra. Bom, eu não sei. Aqui pode até ter sido um erro de impressão, né? Um erro gráfico. Mas eu nunca vi em lugar nenhum esta palavra befriend como sendo uma palavra só, tá? Depois eu até vou pesquisar se isso existe ou se nós temos aqui um simples erro de impressão que poderia ser aqui 2 palavras, né? Be, que é o verbo to be, verbo ser, friend, que é a palavra amigo ou amizade, enfim. Mas vou traduzir de forma livre, então, até porque quem entende minimamente de inglês já está percebendo que aqui está dizendo para você permitir que a vida seja amigável ou seja sua amiga hoje, né? Eu creio que a melhor tradução aqui literal é permita que a vida seja amigável com você hoje, tá? De hora em hora, também vou traduzir livremente. Every hour on the hour. Então, digamos que possa ser assim. De hora em hora, entre aspas, é óbvio, né? É só uma maneira de falar. De vez em quando, durante o seu dia, lembre a si mesmo. Eu vivo num universo amigável. Perfeito, né? Um exercício para evitar a perda de controle do ego, para evitar quando entrar em surto e ter ressacas morais. E agora eu tenho certeza, gente, a menos que eu esteja num quadro grave, né? Que envolva memória, essa carta nunca tinha saído antes. Vamos ver então agora o que o humano... Opa, quase que eu derrubei cartas aqui. O que o humano tem a dizer para nós hoje? Se ele vai complementar aqui ou se ele vai trazer alguma mensagem extra.
Se você tiver fé como um grão de mostarda, você poderá dizer a esta montanha: mova-se, e ela se moverá. Olha, com certeza aqui pode ter uma mensagem, eu não tenho nenhuma dúvida, para alguém que não se reconheceu no recado principal. E se tem, você já, né? Você já entendeu. Não preciso explicar para você. Até porque eu sinto que essa mensagem trouxe, sim, uma palavra muito importante para muitas pessoas aí, mas são muitas situações diferentes. Então, nem faria sentido eu ficar aqui enumerando, né? Não há sentido e não há necessidade. Se essa resposta veio para você, você já sabe do que se trata e não precisa de nenhuma explicação extra. Apenas um pequeno comentário para quem se reconheceu aqui no recado global, né? Muitas vezes, bom, ter fé é uma coisa difícil para todos nós, né? Não foi à toa que ele trouxe esta mensagem, que se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, a gente já seria capaz de mover montanhas. Então pensa no tamanho da nossa fé, né? Com certeza precisa de um microscópio eletrônico para conseguir enxergar. Mas às vezes é mais difícil ainda a gente ter fé na gente mesmo, né? E você tem poder tanto para manter o seu ego sob controle, quanto para ser menos rigoroso ou rigorosa consigo mesmo quando acontecer. Não se esqueça de que tudo é vivência, tudo é experiência e aprendizado, tanto para você quanto para nós que estamos aqui do outro lado, tá? Então, trabalhe também na sua fé, mas na sua fé em si mesmo ou em si mesma. Até porque essas ressacas morais afetam tanto a sua fé em si mesmo ou em si mesma, e isso é um pecado, isso é uma judiação. Você não merece que alguém seja tão crítico, tão rigoroso e tão cruel com você quanto você mesmo ou você mesma costuma ser nesses momentos difíceis, tá? Então tenha fé em si mesmo ou em si mesma. Tente olhar para você com olhos mais benevolentes, mais compassivos. Lembre-se do quanto você é incrível e perfeito ou perfeita exatamente como é. Do quanto você está aprendendo com cada coisa que você vivencia, quer você goste delas ou não. E lembre-se também que você está, inclusive, nos ensinando. Nós estamos aprendendo quando observamos essas contradições e complexidades tão interessantes que você tem aí dentro. E que são únicas, absolutamente únicas. Cada conjunto de características de um ser é único. O que a gente aprende com você, só dá pra gente aprender com você. Não dá pra gente aprender com mais ninguém. Será que isso é o bastante para você ser um pouco mais compassivo ou compassiva? Um pouco mais generoso ou generosa consigo mesmo? Uau! Arrebentou a boca do balão, mano. Valeu. Valeu mesmo. Bom, meu povo, tá dado o recado de hoje e nós vamos ficando por aqui, tá?
Hoje não vai dar para fazer os ciganos do amor, tá apertado o negócio aqui para mim, tá confuso. Agenda de trabalho e vida pessoal, minha Nossa Senhora, não tá brinquedo não. Enfim, então a gente volta com os ciganos do amor amanhã, trazendo para vocês o recado dos mentores do Ser de Luz, tá bom? Sejam muitíssimo abençoados, meu amor e gratidão eternos e infinitos. Namastê!